Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Última aula de Davi. Que delícia, hein? Chegamos aí fechando com chave de ouro. Vamos encerrar o módulo de Davi, mente de rei, coração de servo. Hoje nós vamos finalizar. Segunda-feira, dia 20, vai ter hum, uma aula bônus da imersão Salomão, tá? Nós vamos ter a imersão Salomão construindo a minha prosperidade. Nós vamos entrar numa imersão para falar só sobre prosperidade, né? Baseado nos ensinamentos de Salomão, tá bom? E hoje nós vamos finalizar, depois nós vamos voltar às quintas-feiras com a imersão. Depois eu vou estar passando para vocês certinho. A imersão, queridos, a primeira aula eu vou dar de bônus, tá? Eu vou fazer grupo fechado, valor simbólico, é simbólico, porque vocês sabem que o que eu entrego é compensador, tá? O valor da imersão, R$ 27. Imersão Salomão, vai ter PDF, vai ter aulas. Eu acredito que vai ser duas a três aulas, tá? Mas a primeira aula bônus vai ser segunda-feira, vai ser lá pelo meu Instagram, tá bom? Pois eu vou estar compartilhando com vocês no grupo. E aí a gente vai dando continuidade, em nome de Jesus. Depois eu tenho intenção de ensinar sobre Paulo, mas eu tô orando porque eu tô achando que Deus vai fazer umas mexidas aí no nosso cronograma do que eu tinha planejado. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre fraquezas e arrependimentos de Davi. Porque, como um bom homem de Deus, né, ele era um homem normal. E toda pessoa normal, ela tem o quê? Fraqueza. E nós vamos aprender com Davi, com os seus erros e com os seus acertos. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Venha sobre nós, ó Pai. Nos dê a tua graça no dia de hoje. Fechamos esse ciclo, Pai, te louvando, louvando a tua presença e o teu nome que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos trata. Entregamos, Senhor, este estudo diante do Senhor. Entregamos este culto online nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Davi ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, tá? Mas porque ele sabia se arrepender de verdade. O tchan de Davi era esse. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia se arrepender de verdade. É aí que eu vejo a importância de nós termos uma vida transparente com o Senhor. E transparente, queridos, não é assim você ficar rodeando, porque Deus te conhece, Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe do seu pecado. Uma vida transparente é jogar a real. Deus, eu quero pecar, mas eu escolho não pecar. Deus, eu ainda tenho essa fraqueza. Deus, eu pequei. Deus, eu tô com raiva. Transparência, né? Falar do teu coração na realidade para o Senhor. A fraqueza de Davi, ele teve várias áreas de fraqueza. Teve, deixa eu ver aqui quantas que a gente tem. Teve três tipos de fraqueza, assim, que nós vamos esmiuçar. A primeira foi a fraqueza da omissão, né? Lá em 2 Samuel 11:1 fala assim, ó, que no tempo em que os reis saíam para a guerra,
Davi ficou em Jerusalém. Deixa eu abrir aqui. 2 Samuel 11:1. Aqui. No tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Então, Davi, ele começa alimentando a sua fraqueza onde? Sendo omisso. E é uma área que nós temos que nos atentar. Porque todas as vezes que você deixa de cumprir o seu papel, você se torna omisso ao reino de Deus e ao teu chamado. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu vou escrever isso aqui para guardar. Todas as vezes que você deixa de cumprir o seu papel, o seu chamado, você se torna omisso. Imagina, eu vou usar um exemplo que acontece muito na minha igreja, né? Liderança, vou abrir um parênteses. Ai, pastora, eu não vou fazer, porque o outro também não vai. O que você tem a ver com a vida do outro? Assim, só para a gente ter uma noção. Porque quando Jesus pedir as obras, ele não vai pedir no coletivo, ele vai pedir no individual. Aí a gente serve um Deus do qual nós vamos ter que prestar conta no individual. Aí como que a gente se comporta? Ai, Deus, eu não vou cantar, eu não vou pregar porque meu irmão ali não vai. E individual, omissão. Todas as vezes que você deixa de fazer, de cumprir o seu papel, você está sendo omisso. Você está se comportando como Davi. Outra brecha que ele deu, ele ficou em um lugar onde ele não deveria estar. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Nem todo lugar é para você permanecer. Tem lugar que você não tem nem que ir mais na tua vida. Quem dirá ficar? Qual que é o problema das pessoas que elas caem no erro, caem no pecado? Elas estão em ambientes errados. Elas estão em lugares onde elas não deveriam estar. Elas estão falando com pessoas que não deveriam falar. Aí o que acontece? Cai, né? A omissão de Davi abriu uma porta para o pecado. Então, aprende uma coisa: as nossas quedas começam com pequenas negligências. Você vai negligenciando hoje, você vai enfraquecendo hoje, você vai abaixando tua guarda hoje. Quando chega amanhã, você está fraco, você está vulnerável. Sabe, um dia você deixa de ler a Bíblia, outro dia você deixa de jejuar, outro dia você deixa de ir no culto, outro dia você pega rancinho, você não vai na escola bíblica, você não tem comunhão com os irmãos, você pega ranço de não sei quem. O que que acontece? Pequenas negligências vai proporcionar uma grande queda na tua vida. A questão é para a gente se alertar. Onde nós temos se omitido? Pastor, eu não estou me omitindo. Beleza. Você está fazendo tudo que Deus mandou você fazer ou você está adiando? Porque os crentes é assim, ó. Deus pede, eles falam assim: amanhã eu faço. Depois eu vejo. Aí depois, aí na próxima ceia, se Deus quiser. Porque eu era assim, né? Aí na próxima ceia eu não vou estar fumando. Aí na outra ceia eu nem ia, porque estava bêbado. E assim ia adiando, ó. E se Jesus tivesse voltado para mim, eu tivesse morrido no pecado? Hum? Porque tem coisa que você fica adiando que você fala assim, ah, depois eu faço, mas você sabe se vai dar tempo? Se não der tempo de você fazer. A omissão abre portas para o pecado na nossa vida. Segunda fraqueza de Davi, a fraqueza do desejo descontrolado.
Pergunta que não quer calar. É pecado ter desejo? Sim ou não? Responde aí para mim. É pecado ter desejo? Kelly já mandou um não no peito. Não, não. Será que é pecado ter desejo? Pensa, porque Davi, ele teve um desejo que descontrolado. Uma vez eu atendi, prefiro nem opinar. Uma vez eu atendi uma pessoa que a guerra dela era o quê? Ela tinha desejos. Pastor, eu tô com um demônio. Por quê? Porque eu tô com desejo. Eu falei, então, mas quem confessa desejo não confessa pecado. Porque o desejo ele é natural, faz parte da natureza. Exatamente. O que que é o pecado? Você não controlar o seu desejo. Né? E assim, a gente às vezes generaliza, porque falamos de desejo, nós, só vem na nossa mente o quê? É a parte sexual, mas não é só isso. Desejo por comida, desejo por droga, por remédio, por bebida, por, é, como que fala? Idolatria no corpo. Tem gente que tem um desejo de ter um corpo, aí ela fica naquele desejo de. Tem gente que tem o desejo de chamar atenção. Tem gente que tem o desejo de conquistar coisas por ambição. Então, a questão do desejo, ele é natural. Porém, nós precisamos observar se ele está sendo o quê? Descontrolado. Segunda Samuel 11, versículo 2 ao 4 diz assim, ó. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. Davi vê a Batseba, deseja ela e manda trazê-la, né? Ou seja, ele alimenta um desejo com o olhar errado. Então, põe uma coisa na sua cabeça, queridos, ninguém cai de primeira. O pecado é alimentado, tá? E o pecado, ele é alimentado dentro de nós. Pastor, ela foi forçada? Foi nada. Foi nada. Ali era um desejo mútuo, né? Ele era um desejo mútuo, né? Juntou a fome com a vontade de comer. É, e você vê duas coisas que eu vi interessante nesse texto, que fala assim, ó, aconteceu a hora da tarde, meio-dia. E aí fala aqui que ela já tinha se purificado da imundície, ou seja, ela tinha encerrado o ciclo menstrual, então ela estava naquela fase de ovulação. Duas coisas me chamam a atenção, que estão conectados a isso. O sangue
E o meio-dia, de quem que vocês lembram? Lilith. Porque a hora que ele vê, tem a questão da sedução, que ela, porque ó, sabe por que que ela não foi forçada? Ela sabia que a janela dela era do terraço. Você sabe se dá teu vizinho ver você da sua casa. Ela ia se banhar, ia tomar banho lá. Não estava vendo? Não, não acredito. Sabe por que que eu não acredito que ele a violentou? Porque senão a Bíblia falava. Você vê que na história de Tamar e Absalão, acho que é Absalão, né? Ou outro lá, um dos filhos dele. Na história de Tamar, a Bíblia é clara que ela foi violentada, mas de Batseba não, né? E ali teve um ataque de Lilith, porque meio-dia e o sangue. E ainda estava cheirando a sangue, tá? Aminon, obrigada. Eu amo os universitários. Então ele alimentou aquilo lá. Quando que o pecado ele acontece de fato na nossa vida? Quando a gente alimenta. Alimentou, né? Começou a passar possibilidades, né? Ele não resistiu à tentação, tá? Queridos, e fraqueza, quando a gente fala de desejo, como eu disse, vou usar um tipo de desejo aqui, é, pessoas compulsivas. Pessoas compulsivas, elas têm a tendência que é gasto, né? O que que ela tem que resistir? Tentação de gastar, né? Porque a compulsividade é comportamento, né? Assim como o pecado, você escolher pecar, é um comportamento. Então, se você não usar o domínio próprio, é aí a importância de ter os frutos do Espírito agindo em nós. Você não tiver o domínio próprio, você cai, né? E ele fez o que? Ele transformou o desejo em ação. Então, não é pecado você ter desejo. O pecado é você transformar esse desejo em ação, tá? Então, aprende uma coisa: o pecado começa nos olhos e no pensamento. Lembra que os olhos é a janela da alma, tá? Os teus olhos vai ser a janela da sua alma. E os teus pensamentos vai ser o motor disso tudo. O que você alimentar dentro do seu pensamento vai crescer. Seja coisa boa, seja coisa ruim, vai crescer. A questão é: estamos vigiando os nossos pensamentos? Porque ó, você vigiar a tua língua é mais ou menos fácil. Depende do seu temperamento. E se você está medicado. Você vigiar os olhos não tem cerco. Aí tem coisa que você pode olhar e você falar: misericórdia, Deus, está repreendido em nome de Jesus. Sai, diabo." Mas e o pensamento, né? Pensamento, às vezes a pessoa fala, deixa eu fazer uma pergunta que eu já ensinei aqui. Vamos ver se vocês estão lembrados. O diabo acessa teus pensamentos? Sim ou não? Ele falou, uns que sim. Aquela exclusivona, ó. Não. Ele sonda os pensamentos, ele sopra e ele conhece, porque pensamento tem cheiro no mundo espiritual. Ele não consegue ver, mas ele sente o cheiro, né? O pensamento tem um versículo que fala assim lá em Eclesiastes.
Não amaldiçoe o rei, nem em pensamento, para que as aves de rapina, quem que é as aves de rapina? Os demônios. Ouça como que ouviu teus pensamentos, se você amaldiçoa em pensamento. Então, quando você pensa, sobe cheiro no mundo espiritual, tá? Por isso que você tem hora que você tá, ai, com a cara de santo, mas os pensamentos pode. As aves de rapina faz o quê? Igual urubu, fica em cima. Por isso aí tem que ter o quê? A armadura de Cristo, o capacete da salvação, para a gente escolher os pensamentos. E deixa eu abrir um parênteses. Atendo muitas pessoas, pensamentos errados. Pensamentos errados são duas coisas, ou espiritual ou emocional. Se for emocional, você pode estar tendo um pensamento errado por desajuste, sabe? Alguma medicação. É aí que entra medicação, vitamina. Por quê? Falta B12 em você para ver se você não começa a ter um pensamento de depressão. Faltou uma B12, filho. Você não sabe se você está com anemia, se você está com batalha espiritual, se é diabo, se é inveja, ou se você está indo mesmo pros quiabo. Faltou uma B12 em você. Aí imagina, você é uma pessoa que só vive no espiritual, não se cuida, igual eu estava. Né? Você vai tocando. Tua cabeça faz o quê? É porque o mundo espiritual não tá para brincadeira. Aí você começa a pensar o quê? Derrota, cansaço. Tudo se torna cansaço. Tudo se torna demais. Né? Então, tem pessoas que alguns pensamentos errados não é demônio. O demônio se aproveitou. Mas se ela ajustar o emocional, o demônio vai embora. Por quê? Eu vou usar o meu caso, igual a gente estava falando antes da aula. Essa queda que eu tive de depressão, né, de crise, né, do transtorno, o diabo fez o quê? Se aproveitou. Só que para eu lutar com o diabo, eu precisava estar emocionalmente no eixo, alinhada. Quando eu mediquei, eu comecei a diferenciar o que era loucura minha, o que era emoção da minha alma e o que era diabo. Diabo, eu fui no jejum e oração. As minhas loucuras eu comecei por cada uma na sua caixa. Ela para de ser louca, Mariana. Ajuda, me ajuda a te ajudar. Alinhei, pronto. Alinhei o emocional, consegui arrancar tudo mal da minha vida. Então tem gente que fala assim, o mal não sai. Vai no psiquiatra, pelo amor de Deus. Toma um remédio. Vê se você não está ansiosa, tensa. Se você não está bipolar igual eu. Sempre que meu fluxo menstrual está maior, eu tomo sulfato ferroso, porque não fica mal. Ah lá. Assim, ó, a Edilene colocou um negócio legal. É Edilcilene. As expressões da leitura comportamental. Sim, o diabo. Outra coisa que a gente acha que o diabo é burro. Ele não é burro. E ele é paciente. Ele fica te observando. Ele te observa. Primeiro ele te observa. Para ver o que que te irrita, a hora que você fica mal, a hora que você peca. Por quê? Na hora exata, ele vai lá e fala assim, ó, isso aqui vai irritar ela. Quando você está em dia com Deus e está na paz do Senhor, das vitaminas, tudo ok no seu corpo, o que que você fala pro diabo? Hoje não, Satanás. Hoje você vai perder.
Mas deixa você estar desalinhada. Pronto, ciranda. Então, Davi aqui começou o que? Negligenciou o que ele tinha que fazer. Ah, não vou pra guerra, não, deixa com os outros. Não, era para ele ter ido. Aí começou a olhar o que não devia, alimentou isso e não vigiou o que? Os pensamentos, tá? Outra questão para a gente pensar: você tem cortado o pecado pela raiz? Deixa eu falar uma coisa por experiência. Com pecado você tem que ser radical. Pastora, como que eu vou parar, com esse vício? Parando, tem fórmula. Como que eu vou deixar de roubar? Parando de roubar. Como que eu vou deixar de ver pornografia? Parando de assistir pornografia? Ué, mas como que eu faço? Para. É você olhar para você e falar, não preciso disso. Não preciso. Se eu assistir isso, eu vou me arrepender depois e eu vou voltar 10 casas atrás nesse jogo aí da fé. Então eu vou vencer. Ah, pastora, como que eu paro de conversar com alguém errado que eu, sabe, eu não traio, mas eu converso no WhatsApp, bloqueia, exclui, para. Pecado tem que ser cortado pela raiz. Fica com gracinha com o pecado, sabe? Fica melindroso com o pecado. Terceira fraqueza de Davi, a fraqueza da tentativa de encobrir o erro. Porque ele caiu, chamou a Abate foi lá, pecaram, aí ele caiu, o que que ele faz? Ai, nossa, e Urias agora. Vou matar ele, né? Só matar ele. Eu fico pensando assim, ó. O que que passou na cabeça de Davi naquele momento? Porque na hora que ele viu que deu ruim, que a mulher engravidou, né? Ele falou, cara, primeiro eu vou fazer o Urias tentar dormir com a mulher dele. Porque eu já tiro esse filho do meu lombo. Urias foi lá e falou: não, acho todo mundo na guerra e eu aqui não vou dormir com a mulher. Ah, não, então vai, só matar ele. Olha que simples. Vai lá, você trai e mata o cara. Não tem coisa mais simples, é rápido. Põe ele na primeiro da guerra ali e manda o povo aqui nele, ó. Né? Aí, exatamente, um abismo chama outro abismo. Então, Davi tenta esconder o pecado e acaba fazendo um outro maior. Ele começa adulterando, depois ele se torna um assassino. Olha que situação. Então, cuidado com essas quedas, com esses abismos, igual disse a Dil aí pra gente. Cuidado, sempre vai ser um pecado maior que o outro. Uma escolha errada gerou outras escolhas erradas. Tá? Outra coisa que a gente tem que entender: o pecado não tratado se multiplica. Vou abrir um super parênteses para a liderança. Pecado não tratado se multiplica. Então, aquela pessoa que serve a Deus, trabalha para Jesus, faz tudo em nome do Senhor. Se ela não deixar ser tratada, se ela não reconhecer que ela precisa de libertação, de cura e de perdão, aquilo ali só vai se multiplicar. Vão ser pessoas que sempre vão dar problema, vão ser pessoas que sempre vão oscilar, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, tá? Nunca vai resolver, porque pecado não tratado se multiplica,
né? E pecado não é resolver do nosso jeito, é resolver do jeito de Deus. Por isso que nós temos que entender uma coisa: pecado escondido vai gerar consequência maior. Aí não vou falar nada que o tempo vai. Não, o tempo não vai resolver nada, só vai adiar. O nosso pecado tem que ser confessado ao Senhor. A Bíblia fala para a gente confessar a Deus e aos homens, né? Queridos, mas eu vou, né, falar isso com amor. Tem coisa que se você confessar para Deus e abandonar, vale mais do que você confessar para a pessoa errada. Eu já vi, eu já vi igrejas sendo destruídas porque confessou, esse negócio de confessar pecado para pastor, para pastora não tratado, virar assim, ó, caso de polícia e fechar a igreja. Porque hoje tem gente para tudo. E existem pastores e pastores. E infelizmente, o que mais existe hoje são pastores despreparados, que apenas carregam títulos, né? Então, hoje, né, pelo nível de conhecimento, de experiência que eu estou, con- convém mais você confessar o seu pecado, talvez, para um terapeuta, um psicólogo que vai ter aquela questão do sigilo, do que para um pseudo pastor, pseudo amiga de célula, amiga de igreja. Porque dependendo do pecado que você confessa, você vai arrumar dois problemas, tá? Dois problemas. Tem gente que eu já vi pegar a fraqueza dos outros e expor em reuniões, pessoas despreparadas. É por isso que as pessoas estão tão machucadas com a igreja, traumatizadas, escandalizadas, por causa de pessoas despreparadas. Então a questão é eu e você olhar para dentro de nós e pensar assim, ó, será que eu estou tentando esconder alguma coisa do meu Deus? Será que eu estou confessando todas as minhas fraquezas? Davi, quando aconteceu isso, ele foi o quê? Confrontado. Porque o profeta Natã vai até Davi e fala assim: escuta, o que que você fez, cara? Você tinha tanta mulher pra você arrumar, você foi lá catar Urias. Você foi pegar uma mulher casada. Quando ele é confrontado, Davi cai em si e fala: eu pequei contra o Senhor. Olha lá. Tem que ser um negócio, dependendo do que você confessa, eu preciso abafar meu pecado. Fala para um psicólogo, um psiquiatra. Ai, que horror. Olha lá. O presbítero contava a vida da outra no culto. Desnecessário. Aí fala para mim, Alessandra, que nem você está falando. Você via esse homem como um homem de Deus diante de uma atitude dessa? Porque sinceramente, ela não vê. Senhora, você fala assim, que raio, que capeta de Satanás que é esse? E, queridos, quem não tem fraqueza, quem não tem erro, é uma baixeza sem tamanho. É uma baixeza sem tamanho, né? Olha lá, sim, sim. E hoje essa é a dificuldade das pessoas, tá? Essa é a dificuldade das pessoas. É, aqui eu tenho que tomar cuidado até as coisas que eu comento, porque aqui, dependendo, vira tudo assim, ó.
Para mim. E eu falo, imagina eu, o dia que eu tô meio possuída pregando. Falo, não é para vocês não, viu, Alecrim? É para todos nós. Tem só vocês na igreja. Aí os irmãos ficam chateados, que eu chamo eles de Alecrim. Agora eu parei de chamar. Tô tomando remédio, tô na paz do Senhor pregando. Ah, aí outro dia eu falei assim, ó, você que tá achando que é para você mesmo. Meu marido fazia assim, ó, porque você tá falando geral, a pessoa fala assim, tá falando de mim, para todo mundo, gente. Mas é diferente, às vezes, você citar, vamos falar assim, uma cajadada, né, que serve para todo mundo. Né? Aqui eu dou a cajadada que eles falam, essa cajada é para mim, do que você contar a vida. A vida é antiético, antiético demais, desnecessário. E você vai nessa mesma igreja ainda, Alessandra? Ou você já saiu de lá? Porque dependendo, eu nem vou. Quando a carapuça desce, os cajados, os cajados, eles não gostam. Eu tenho que pregar sua bênção. Lá, ela saiu de lá, gente. É isso que eu tô falando. Nesse tempo todo morava perto da igreja, todo mundo sabia. Aqui, agora vocês imaginam a minha cidade, 3.000 habitantes. Na igreja, um é irmão do outro, parente do outro, ex do outro, é uma bênção. Só um mover. Ele não pode falar nada. Aí eu dou uma cajadada, eles ficam assim, se olhando. Pra você, ó. Aquela ali é pra você. Eu falo, gente, o cajado começa em mim, que tô falando. Aí eu falo, ó, os alecrim. Mas agora eu tô na paz. Lá, ela saiu de lá. A pessoa sai porque você olha assim, você não vê Deus na pessoa. Não vê Deus. E hoje as igrejas perdem. Eu falo, né, isso aqui, uma coisa que eu falo na minha igreja é o quê? A igreja não ganha almas por causa de quem está lá dentro. Isso aí eu falo. E tô mentindo? Por quê? Porque dependendo do testemunho de quem está lá dentro, você vai? Você não vai, cara. Não vai. Você vai chamar a pessoa lá fala assim, ó, vou fazer o que lá? Ficar igual esse Satanás aí, né? Não é? Não dá. Não, tem pastor que. Então, eu acho que deu uma entrevista para a Folha e falou um pouco sobre isso. Ele é top, né? É top. Até o Ayashi eu gosto. Mas hoje o povo não é. E hoje o povo se apegou a título. E é verdade. O povo se apegou a título. Ai, sou pastor. Ah, eu falo pro meu povo, falo, gente, para mim, ser pastor é castigo. Porque quanto mais eu sei, mais vai ser cobrado. Quanto mais eu conheço, mais é exigido. Não acho lindo, maravilhoso, não. Bobear, aquelas raças sobe tudo para cima e eu fico para trás. Por quê? Porque eu conheci, talvez deixei de praticar. E eles, que nem escutam o que eu prego, sobe pela misericórdia. Entendeu? É, é de chorar, não é de rir, não. É de chorar. Vamos lá. O Natan foi lá confrontar o Davi. Falou, cara, você pegou a mulher do homem. Davi não ficou dando explicação. Qual que é o errado? Olha lá. Vocês vai ver só. A pessoa pega e fala assim, ai, mas eu pequei. Cara, você pecou porque você é fraco. Você não presta. Quando eu vou confessar meus pecados para Deus, eu já chego assim. Tá? Talvez você não. Porque vocês imaginam o jeito que é minhas orações com Deus, né? Nesse nível. Eu falo, Deus, eu não presto. Vale nada. Tem hora que eu acho que o Senhor morreu, gastou muito sangue comigo, eu nem merecia.
Porque, olha, se tiver uma pessoa que não presta, hum, sou eu. Aí eu começo a falar das minhas fraquezas aí pra Deus. Esses dias que eu tava enlouquecida, depois que passou, eu cheguei pra Deus e falei, poxa, Deus, nem pro Senhor me deixar mais calma, né? Enlouqueci, cara. O Senhor não viu que eu estava fora de mim. Senhor, não... Pra dar um blackout, assim, pra eu calar minha boca. Que rolê foi esse? Agora meu marido fica me olhando como? Assustado, em pânico, porque ele não sabe se em qualquer momento eu vou avançar nele, eu vou quebrar as coisas, eu vou chorar, eu vou embora, ele não sabe. Estala os olhos assim, ó. Ele não sabe se ele come, se ele jejua. E o senhor aí olhando esse rolê, que o senhor apaga todos os pecados que eu fiz esses dias aí, que eu estava fora de mim. Graças a Deus. Só tu? Ah lá. Tava frio, bota em 20. Aí, orei. E agora, Senhor, vamos voltar a conversar na paz do Senhor. Davi não ficou. Porque não tinha justificativa. Eu ia falar o quê para Deus? Ai, Deus, foi. Deus, enlouqueci, foi uma fraqueza, não presto. Sim, foi Davi. Ó, saí com ela mesmo. Deu ruim, matei o homem. Ai, nem sei o que eu fiz. Fiz uma cagada, Deus. Fico imaginando ele para Deus. Foi, não, ó, eu nem mereço essa coroa, eu não mereço nada. Não mereço. Se o senhor quiser pegar o trono, o senhor pega tudo, o senhor só não arranca o teu espírito de mim. Só tenha misericórdia. Então, Davi olhou, a transformação dele começou no quê? Dele reconhecer e aceitar a correção. A questão é, essa eu quero que vocês respondam. Você aceita a correção ou se defende? Eu estava na defensiva esses dias. Agora eu estou aceitando tudo. Agora o que Deus quiser para mim, eu estou falando amém. Fala, vamos embora, Deus. Uma hora acaba. Você aceita a correção ou se defende? Mereço, aceito. Ai, que linda, gente. Ai, que orgulho. Eu tenho orgulho dos meus alunos. Depende do nível do azeite da lamparina. Cara, a tua cara nem treme para falar assim, ó. Eu me defendo. É só falar que se defende. É difícil aceitar a correção de Deus. Pensa depois que eu realinhei meu, como diz os povo, realinhei meus chakras. Vocês acreditam em chakras? Só, só um parênteses aqui. Misericórdia, pastora. Já acreditei. Ah, eu vou falar um negócio que vocês vão ficar meio escandalizados. Não tem como não aceitar a correção. Não acredito, nunca acreditei. Os chakras, ô, gente, os chakras existem, são exatamente, aí de Silêncio, são canais energéticos. São portais, tá? Tô falando para vocês ativar o chakra. Ativar o chakra é outra coisa, tá? Mas nós temos todos os chakras. Do nada, né, gente? Entrou em chakras. Olha que TDAH, minha mente. Mas os chakras são portais. Nossa.
temos 33 portais. O cão é imitador de tudo, tá? Vocês têm o terceiro olho. Sabe o que é terceiro olho? Todos nós temos. 33 é um número bem aleatório. 33 graus da maçonaria, 33 vértebras. Mas nós temos. Uma hora lá na escola de cura, uma hora nós vai para essa linha aí. A idade de Cristo. Glândula pineal top. Glândula pineal. Se você tiver a glândula pineal, acabou. Ah, mas tem como eu fazer isso no mundo espiritual nosso? Claro que tem. Lembra que o diabo é imitador? Gente, tudo, a ciência quem deixou foi o Senhor. Pastor, então você acredita em energia? O que que é energia? Vibração, frequência. A energia é uma frequência. Porque tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. Dons. Né? Tem pessoas que são mais sensitivas. Tem os dons, temperamento, a tribo, tudo isso conta. Nós vamos fazer uma hora aula disso aí. Os chakras. Acho para quem já ensinou as tribos, o que que é os chakras? Então, volta. Você se defende, como você reage quando Deus te confronta? Aí é pesado. Mas que Deus fala assim, ó, tá errado. Fica assim, ai Deus, tô. Pastor, eu acho que a galera de Naftali, Judá e Rubem são muito sensíveis espiritualmente. Quem? Naftali, deixa eu pensar nas tribos. Rubem, não sei não, hein? Rubem, não sei não. Eu tiraria Rubem. Sim, bora nós vamos fazer. Ó. Observe como vocês ficam quando Deus te confronta. Que esse é teu verdadeiro eu. Aí vocês vão ver que vocês é ruim demais. Às vezes vocês falam assim, ah, eu sou uma bênção. Não é. Como que você é quando Deus te confronta? Você é aquilo lá. Você é humilde? Não é. Você já é cheio da razão. Eu sou de Naftali, tribo de Naftali tem o trono opositor Leviatã, orgulho, né? Odeio ser confrontada. O- Ó, aí passou minha vibe, meu marido veio, cara, cheio de Deus, né? O homem estava consagrado. Eu preciso ter uma conversa com você. Só que graças a Deus eu já estava na paz, o efeito do lítio, ouvi quietinha, sabe? Aí fiquei assim, aí esse homem começou. Porque assim, Deus me ama demais. Porque Deus me deu um marido, me deu. Só que ele me deu o quê? Um marido pastor. Deve ser amor. Deus deve olhar para mim e falar assim: ó, o ferro afia o ferro. Então você vai ter o seu pastor, teu marido. Aquilo olhar para ele e falar: tá bom. Aí ele falava assim para mim, que ele sabe que eu não gosto. Ele falava assim: você tá me entendendo? Eu falava: eu tô. A tribo dele é Azer. E ele é boi.
Pensa. Três, aquela pessoa que quando ele vai contar uma história, eu falo para ele assim, resume, pelo amor de Deus. Pense esse homem me confrontando, ele começa lá de onde eu nasci. Ele conta todinha a minha história que eu já sei. Eu falo para ele, resume, pelo amor de Deus. Pode ir já no pau direto. Já põe no tronco e chega o rei. Não, ele dá uma volta, cara, para depois sentar a paulada na cabeça da gente. Aí, você tá entendendo, Fleito? Você vai falar alguma coisa, eu falei para ele, você quer que eu fale o quê, santo? Se é Deus que está te usando. Aí ele ficou, aí ele acreditou no remédio que eu tomo. Ele falou, essa mulher não teve boca para falar. Me ouviu, eu ouvi, consegui ouvir. E aí eu vi que até os confrontos ficam melhor quando você está disposto a ouvir. Porque quando Deus te confronta é para quê? Corrigir, alinhar o que está desalinhado e você o quê? Crescer, crescer. O ciclo da queda. O pecado de Batseba não foi um evento isolado, mas uma sucessão de escolhas erradas, né? O olhar, ele viu algo que o atraiu. Cobiçar, ele permitiu que o olhar se tornasse desejo. Inquirir, buscou informação, foi avisado que ela era casada, mas ignorou. Agir, consumou o adultério. Encobriu Encobrir, tentou manipular Urias e ordenou seu assassinato. Então, assim, quando ele ficou com a Batseba, dali para frente foi só para trás, resumindo. Mas ele se arrependeu, arrependeu. Mas ficou com ela também, né? As coisas que ficou olhando. Como já tinha morrido também, né? O arrependimento genuíno, o arrependimento dele está lá em Salmo 51, onde ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, assim, como que a gente sabe que ele se arrependeu mesmo? Reconheceu o pecado, doeu no coração dele. Tem pecado, gente, que dói no nosso coração. Sabe que você sente aquela tristeza. Então, se você está fazendo algo que te dá tristeza, para de fazer, tá? Davi teve desejo de mudança, né? Tem esse desejo. E principalmente para você sair do pecado, dependa da misericórdia de Deus. Sabe, eu fiquei muitos anos presa no pecado. Muitos anos. E eu achava que Deus nunca ia me aceitar. Porque o que eu tinha para oferecer para ele, né? Mas quando eu comecei a depender da misericórdia dele e abandonar o pecado, porque arrependimento é o que? Abandonar o pecado. Eu comecei a ser restaurada. Então, toda restauração na sua vida vem quando você abandona o pecado e você busca misericórdia, tá? Vocês vê que Deus perdoou Davi, mas perdão não anula consequências. Pastor, eu errei. Deus vai me perdoar? Claro que vai. Se você se arrepender e abandonar e confessar, só que vai ter consequência. Porque todo pecado, eu aprendo assim, ó. Eu aprendi assim. Todo pecado é como uma plantação. Você plantou uma semente. Ah, mas eu não gostei do que eu plantei. Vai ter que nascer. Vai nascer. Aí você colhe aquilo lá e descarta. Aprenda. Aprenda a escolher as suas sementes. Por quê? Deus trata, Deus restaura, restaura, mas Deus trata também, né?
E nós precisamos o quê? Ser responsáveis pelos nossos atos. Então, seja responsável por aquilo que você faz, tá? Todos podem falhar, mas nem todos escolhem se arrepender. Essa é uma verdade espiritual. O que diferencia Davi não foi a queda, foi o retorno, de como ele voltou para Deus. Deus transforma dor em crescimento e arrependimento restaura o relacionamento com Deus. Aleluia. Então entende uma coisa. Deus quer pessoas perfeitas? Não, Deus quer gente ensinável. Talvez você não vai ser perfeito e não está no nível da perfeição e nunca vai chegar, assim como eu. Nunca vamos chegar. Mas o que que Deus espera de nós? Perfeição? Não. Ele espera de nós um coração ensinável. Um coração que fala assim: eu vou deixar o Senhor me ensinar. Eu vou aprender com a palavra, eu vou obedecer a palavra, eu vou cumprir a palavra de Deus na minha vida. Deus não espera que você nunca caia, mas espera que você nunca permaneça caído. Então, se você cair 7, levanta 8. E continua a tua história, continua a tua jornada com Deus, em nome de Jesus. Amém? Segunda, nós vamos ter aula bônus, lá pelo meu Instagram, Imersão Salomão, construindo a minha prosperidade. E quinta-feira vamos entrar com a segunda aula da Imersão Salomão, tá bom? Em nome de Jesus. O pessoal que quiser participar da imersão, R$ 27. Nós vamos ter, acho que de 2 a 3 aulas. Estou acabando de montar o material, tá? Vai ter PDF e vamos falar somente sobre prosperidade, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus? Vai ligando sua câmera para a gente tirar nossa foto. Vocês vão lá para o feed da minha igreja. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por este módulo do qual nós vencemos. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, Senhor, por acrescentar sobre a nossa vida. Abençoe cada um, Pai, que assiste essa aula e aquele que ainda vai assistir. Que a tua graça, a tua paz seja conosco a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto bem bonita? Liga sua câmera. Vencemos mais um módulo, hein? Para a glória de Deus. Deus é fiel na nossa vida. Esperar a galerinha chegar aqui. Aleluia. Sorriso no rosto, hein? Ah, amanhã é aniversário daquela manhã, você me manda mensagem que eu vou te fazer uma oração por você, tá bom? Sorriso, meu povo. E, eba! Beijo no coração, eu amo vocês. Fica com Deus. Tchauzinho.